Olá, pessoas queridas, como vocês estão? O assunto a ser abordado aqui hoje no meu canal, nosso canal, lógico, vai ser enriquecimento ambiental. Você já tinha ouvido falar disso? Oh, pois é, esse enriquecimento ambiental ele é importantíssimo para a vida do nosso amigo de quatro patas, pode tornar a vida deles mais feliz, torná-los mais saudáveis. E eu vou falar sobre isso aqui no nosso canal agora. Para início de conversa, é importante definirmos condição de bem-estar animal. O que seria essa condição de bem-estar animal? É a forma como o nosso amigo de quatro patas percebe o mundo. Que mundo que é esse? O mundo deles hoje é muito mais a nossa casa. E eles convivem com quem? Conosco e com os outros amigos de quatro patas que estejam nesse ambiente. Então, a forma que eles sentem esse ambiente, como essas relações estabelecidas, certo? E é muito importante observar as 5 liberdades dos animais. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Que liberdades são essas? O animal ele tem que ser livre de quê? De fome e sede, de dor, de desconforto, de medo, de estresse e medo, e também ele tem que ser livre para expressar o seu comportamento natural para cada espécie. Então, o gatinho tem que ser livre para expressar o seu comportamento de gatinho, de caçador, de ficar no alto para perceber as coisas, certo? De ter um momento, um local para ficar sozinho. E o cachorrinho também. Então, um filhote que chega na casa é uma alegria, mas, entre aspas, é uma trabalheira, porque ele é cheio de energia, ele é curioso, ele quer pegar tudo, aquela coisa assim, né? Frenética, vamos colocar. Diferente de um cão que esteja idoso, porque ele já está mais quietinho, quer dormir. Então, vocês já viram que confusão que às vezes dá na casa quando chega um filhote cheio de energia e aí o outro, né, e vai conviver com o idosinho que está quieto. Fala, oh, meu Deus, lá vem essa criatura puxar meu rabo, minha orelha, lá, tipo, pra mim não quer brincar não, me deixa. Mas é isso, eles têm que ter essa liberdade para se expressarem, né? Como todos nós também devemos ter essa liberdade, vamos, diga-se de passagem. Mas voltando ao nosso amigo de quatro patas, quando essas liberdades elas não são obedecidas, o nosso amigo de quatro patas ele vai ficar desconfortável no nosso ambiente, muitas vezes perdido com algumas mudanças. Dessa forma, ele se expressa como mudando o seu comportamento. E aí tem várias mudanças de comportamento. Uma das mais frequentes e mais comuns que nós temos na clínica de cães e gatos, tá? Seria o quê? A lambedura, né? Começa a lamber patinha para mostrar assim, eu não estou bem. A dermatite psicogênica, como a gente diagnostica, né? Ok. E vocês sabem que se começarmos um enriquecimento ambiental, tivermos esse olhar, pensar assim, olha, alguma coisa não está bem com ele, vamos tentar descobrir o que é, e entrarmos com o processo de enriquecimento ambiental, até mesmo esses processos podem ser revertidos. Os animais eles se sentem mais estimulados, mais felizes, existe uma redução de agressividade muitas vezes, do estresse. Você melhora essa atividade física, essa cognição deles, você começa a estimulá-los. Muitas vezes o enriquecimento ambiental nós pensamos em coisa meio zoológico, né? Ah, tem o tigre que está na jaula, está lá parado. Então, em vez de você dar comidinha direto, né? Dar o alimento dele, claro que é carne, você pode esconder essa carne em algum local para que ele vá para caçar e tal. Isso é uma ideia que a gente tem. Mas a gente pode fazer isso em casa com o nosso amigo de quatro patas. Vocês sabiam? Vão saber agora. Então, por exemplo, uma das formas de enriquecimento, a gente pode fazer um enriquecimento alimentar. Como é isso? Por exemplo, em vez de eu fornecer diretamente o alimento para o meu amigo de quatro patas, seja ele cachorrinho ou gatinho, eu posso colocar esse alimento dentro de um brinquedo. Tem brinquedos que tem locais para você colocar ração. Inclusive, o animal vai comer mais devagar. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que eu fiz agora, tá? Porque eu estava preparando esse vídeo e falei, mas só da pesquisa tem que testar a história. Aqui em casa, o petisco para os meus amigos de quatro patas é a cenoura. Aí eu pus a cenoura no congelador, que é uma coisa interessante também, você mudar a temperatura do petisco, né? Eu moro em Goiás, que é quente pra caramba. Depois eu peguei essa cenoura, em vez de dar direto como eu dou pra ele, eu enrolei num tecido e dei vários nós. E aí chamei, brinquei e dei pra cada um. Eles ficaram meio... Mas depois eles entenderam que lá naquele nozinho existia uma cenoura. E eles resolveram então ir tirando. E eles ficaram super felizes. Eu fiz uma, duas vezes.
E o resultado foi assim, puxa, nossa, diferente aqui essa história, né? Ou seja, despertou alguma coisa neles. Então é uma ideia, tá? Para os gatinhos que são realmente carnívoros, por natureza, o que a gente pode fazer? Pode cozinhar pedaços de carne e colocar pela casa, dentro de uma possibilidade, tá? Da sua possibilidade. Meio que escondidos em algum lugar para ir farejando, encontrando, né? Uma ideia interessante também. Ok. O enriquecimento físico, como é que seria o enriquecimento físico? Pensando em cães, nós podemos colocar algumas barreiras para eles pularem. Tem uma foto nessa cartilha onde tem uma banheira de plástico, uma piscina de plástico com água e o cachorrinho deitado lá. Um labrador que morou comigo, né, há um tempo atrás, que já está em outro lugar, já foi. Ele gostava, eu tinha uma bacia grande que eu comprei na época mais seca, né, e mais quente, né, aqui em Goiás. Eu colocava água na bacia e eles, nossa, faziam uma bagunça com água, era uma delícia. É uma ideia, tá? Os brinquedos também são interessantes, mas cuidado com os brinquedos. Porque os brinquedos, muitos dos meus pacientes eles resolvem comer os brinquedos. Os brinquedos não são de comer, são de brincar. Então, o material desse brinquedo tem que ser um material meio que indestrutível para esses dentinhos. Vamos colocar dessa forma. Existem brinquedos, sim. Outra ideia é que não ofereça todos os brinquedos de uma vez. Oferece um pouco, tira, guarda outro. Porque, assim, é meio novidade mesmo, esse tipo de coisa, tá? Para os gatinhos é importante que o ambiente deles tenha o quê? Tenham locais que eles fiquem no alto, seguros, e que eles percebam o mundo ao seu redor. E quando eles não querem conversar com ninguém, que eles possam ir para lá. Um localzinho reservado também. Então, um enriquecimento muito importante físico também para tanto os cães como os gatinhos, ok? Que outro enriquecimento nós temos também? Nós temos um enriquecimento sensorial. Como é que é essa história sensorial? Você pode esconder, por exemplo, petiscos num tapete, né? E para eles pegarem e chamar e fazer aquela festa toda, para você estimular esses órgãos de sentidos. Aí uso de feromônio e também uma coisa muito legal, que é o uso de óleos essenciais. Você pode colocar óleos essenciais no ambiente. Dessa forma, eles vão ficar um pouco mais tranquilos, né? Você vai interferir também neste processo, tá? Então, são ideias muito interessantes que nós podemos adotar para pensando nos nossos amigos de quatro patas, né? Para estimularmos nesse ambiente. Outra forma de enriquecimento ambiental seria o enriquecimento cognitivo. Cognitivo, sim. Alguma coisa que vai estimular essa cognição desses nossos amigos de quatro patas. Como assim? Alguns jogos, algumas recompensas, alguns comandos, né? Que em casa, eu confesso que eu faço pouco, tá? Mas assim, senta. Aí eles sentam para eu dar alguma coisa. Parece coisa simples, mas é interessante, porque você também está estimulando, né, essa cognição deles. Os jogos também são importantes. E pensando, né, também agora no enriquecimento social. Falando de enriquecimento social, tem essa história da gente levar o quê? Levar no passeio, os amigos do passeio. E agora, pelo menos aqui em Goiânia, tem uns locais que você, já nos parques, onde você pode deixar o seu amigo de quatro patas interagindo com outros. Isso é uma ideia muito interessante. Tá? Lembrando sobre a socialização dos nossos amigos de quatro patas, que tem um período onde o filhote, tanto de gatinho quanto de cachorrinho, eles devem ser apresentados ao ambiente, a outros ambientes diferentes, a outras pessoas e a outros animais. Para quê? Para que eles façam essa socialização. A gente chama isso de, vamos colocar, janela de socialização. E se a gente perde esse prazo, depois fica mais difícil. Então, os cães é de 3 a 14 semanas e os gatinhos de 2 a 9 semanas. É o período ideal para que você socialize. Se você perde isso e depois você quer introduzir um amigo de quatro patas na sua casa, já com outro, fica um pouco mais difícil. Não que não tenha jeito, tudo tem jeito nessa vida. Mas aí nós temos que pensar em outros métodos, outras maneiras, certo? Então dá para perceber que o enriquecimento ambiental, ele pode ser feito de forma muito simples e que ele tem impacto direto na vida dos nossos amigos de quatro patas. Então, se eu fosse você, eu fazia que nem eu. Eu dava uma experimentada, eu começava a pensar em algumas coisas, estratégias, e mais ainda, compartilhava aqui com a gente, né? Compartilhava aqui com a gente, porque é muito importante a minha parte daí e você que está aí do outro lado, né? Como é que você está percebendo isso? Que experiências você teve? Então, a ideia é que nós façamos essa troca, essa conversa, porque esse aqui é o nosso canal, ok? Eu sou a doutora Leila Leal, esse é o nosso canal. Fiquem todos com Deus, gratidão. Namastê.